Vamos lá, quinto ano, fazer nossa correção de matemática. O que vocês acharam da porcentagem? Mais fácil, mais legal que a dízima periódica, né? Porcentagem é facinho. Vocês vão ver os próximos exercícios de fazer porcentagem de algum preço que a gente queira saber, de alguma quantidade, que é fácil e legal de saber. Vamos lá. Página 273, o que nós temos aí? Para representar a fração, fazer a parte gráfica, né, que é a pintada, e representar e reduzir a fração. Vamos lá, então. Nós temos aqui 25% como fração decimal. Eu tenho o denominador 100, né, que eu transformo a fração aqui em forma de fração, e vou pegar 25%. O que isso significa? Que desse 100 aqui, eu vou pintar 25 quadradinhos. Em forma de fração irredutível, o que eu fiz aqui? Dividi 25 por 25, que deu 1, e dividi 100 por 25, que deu 4. Então, ficou 1 quarto. Como que eu represento aqui? Como a gente fazia as nossas frações. Divido aqui em 4, que é o denominador, que é as partes que eu tenho que ter, e vou pegar uma parte, certo? Qual é o resultado disso? 25% corresponde à quarta parte de um inteiro. 25% corresponde à quarta parte. Eu consigo ver isso mais claro aqui na forma irredutível, mas eu tendo aqui o total de 100 aqui e pegando 25 quadradinhos, significa que eu estou pegando 1 quarto de tudo isso daqui, uma quarta parte, como se dividisse isso aqui em 4, como a gente fez aqui, certo? Da forma irredutível, eu dividi ela em 4. Então, aos poucos, fazendo exercício, né? Os exercícios, a gente treinando a fração, eu tendo aqui pintado 25%, eu já vou saber que isso aqui eu peguei uma quarta parte, né? Eu faço a conta aqui, eu dividi, deu 4, então quer dizer que eu peguei uma quarta parte. 25% corresponde a 1 quarto. Vamos ver outro exemplo. Com 50%, uma fração decimal de 50%, tenho o meu total de 100, então eu vou fazer 50 centésimos. Vou fazer a fração irredutível, 50 dividido por 50, que dá 1, 100 dividido por 50, que dá 2. Então, a minha outra fração eu vou representar graficamente, desenho em duas partes, né, que é o denominador, e pego peguei uma parte aqui, ó, 1/2. Isso significa dizer que 50% corresponde a metade de um inteiro. Aqui, ó, eu peguei metade de tudo isso daqui. 50% é metade de um inteiro. Eu consigo ver mais claramente aqui, fazendo da forma de fração irredutível, né? Aqui eu poderia me confundir, querer contar quando sobrou. Ah, realmente sobrou 50, então eu peguei 50 e deixei 50. Eu fazendo com a forma irredutível da fração, eu vejo claramente que eu peguei metade, até porque a fração representada fica 1/2, que é metade, certo? Bora lá. 275. Escreva por extenso como se lê cada porcentagem. Lembrando que a professora falou que é somente ler o número, como ele é mesmo, e escrever por cento. Toda vez que a gente estiver trabalhando com porcentagem, for escrever um número aqui, eu preciso colocar esse sinal, né, para saber que é porcentagem. Então, aqui é 6%, 17%, 52%, 63% e 116%. Agora, cada quadriculado tem 100 quadradinhos. Escreva a porcentagem correspondente à parte destacada de cada um deles. Está representado aqui graficamente, né, 4 né, quadradinhos aqui com 100 cada um. Em cada um foi pintada uma parte. Que parte foi pintada dessa? Nós vamos representar em porcentagem. É só contar e colocar o sinal de porcentagem. Aqui eu tenho 6%, então eu peguei 6% desse quadrado total. Aqui 16%, aqui 50% e aqui 1%, que é o que está pintado aqui. Só isso. Depois nós vamos ver
em algumas contas, alguma situação, problema, de que a gente pode tirar uma porcentagem, saber quanto que foi o desconto, quantos por cento que foi um desconto de tal produto, quantos por cento eu vou levar de produto para doação, né? Qualquer coisa assim do tipo, vocês vão ver que a porcentagem fica mais fácil de entender, tá bom? Vamos lá, para mais um pouquinho só de exercício. Temos aí uma tabela para ser completada, né, para representar de formas diferentes. Eu tenho aqui em forma de porcentagem, a representação fracionária, que vai ser em forma de fração, e a representação decimal. Então, vamos lá. Aí na apostila está 8%. Vocês vão colocar em forma fracionária, sempre com o denominador 100 e o número que está aqui. Então, fica 8 centésimos. Transformando em número decimal. Como que eu faço esse número decimal? Lembra que eu copio o número e vou andar duas casas, todos vão ser duas, porque todos é centésimo, né? Então, uma, duas. Tem que ter duas casas depois da vírgula, ó. Vírgula, uma, duas. 8, tá? Aqui, ele me deu só o 0,15 aqui. Então, eu sei que é o 15, copio o número. Sei que é centésimo, aqui vai ser 100. E aqui é só o número de cima, 15%. É só copiar o número que está aqui e colocar o sinal de porcentagem. É dessa maneira que a gente transforma, que a gente consegue representar de várias formas. Aqui, ó, eu tinha só, aí no livro está só a fração, 115 centésimo. Eu copio esse número e coloco o sinal de porcentagem. Quando é para fazer em decimal, eu vou copiar esse número e colocar duas casas depois da vírgula. Uma, duas, coloco a vírgula. Aqui só estava na representação decimal, 2,01. Eu copio o número sem vírgula e coloco o denominador 100, que é centésimo. Então, é 201 centésimo, né? Tirando a vírgula. E aqui também, e coloquem aqui a porcentagem, tá? Professor, deixar aqui para vocês colocarem, 201%. Tudo bem? Lembrou de colocar aí? Vamos lá. 276. Represente as frações na forma de porcentagem e escreva por extenso da forma como se lê cada uma. Então, aqui eu tenho uma fração de 27 centésimos. Qual que é a porcentagem? O número que está aqui e colocar o símbolo da porcentagem. 27%. É assim que eu leio, né? Eu vou ler o número que eu fiz aqui. Neste daqui, ó, 3 centésimos. Copio o número, coloco o símbolo de porcento e leio 3%. A mesma coisa aqui, copio o número, coloco o símbolo de porcento, não posso esquecer, e vou escrever o número, o jeito que eu leio, e porcento, 119%. Tá bom? Número 5. Número 5, não. Número 5 foi esse. Número 6. Quando resolvia um exercício sobre porcentagem, Bruna precisava escrever 15% na forma de fração irredutível. Tem que lembrar, você tem que ler o exercício direitinho, pedindo se só está pedindo para fazer a fração ou se está pedindo para fazer na forma irredutível. A fração que ela deve escrever ela quer 15%. Então, ela quer 15% do quê? De 100, né? Do total, que a gente sempre fala que é centésimo aqui. A fração, ó, 15% em forma de fração, 15 centésimo. Como eu quero da forma irredutível, eu vou simplificar. Então, eu dividi aqui, a gente sabe que vai dividindo por 3, né? Pode ir aos poucos, mas deu aqui o máximo 15 dividido por 3. Desculpa, 15 dividido por 5, que vai dar 3. E 100 dividido por 5, que vai dar 20, né? É o máximo que eu posso dividir aqui. 100 dividido por 5, que vai dar 20. Então, a fração dela ficou 3/20, que é a alternativa D. Tá bom? Ela quis saber 15%, a gente sabe que ela vai saber de um total de 100. Então, primeiro eu faço aqui, ó, transformo esse porcento em fração, aí depois eu simplifico, dividindo aqui por 5, dividindo aqui por 5.
que deu 3/20, porque ela dividiu por 5, né? Então, a alternativa D. Tá ok, pessoal? Acharam difícil? Não, né? Não esquecendo de colocar, teve um exercício aí que a professora não colocou o porcento, para vocês lembrarem de colocar, mesmo que esteja aí no livro. Vocês não podem esquecer de colocar quando o cálculo for de porcentagem, a gente tem sempre que usar esse símbolo aqui da porcentagem de porcento, tá ok? Depois nós vamos fazer um cálculo de porcentagem de uma quantidade, né? 75% de 1.000 pessoas. Cabe 1.000 pessoas, mas só pode entrar 75%. Assim como eles estão fazendo os cálculos agora, né, nesses tempos aí de pandemia, né, o local só pode entrar 20% do total da capacidade. Então, vocês têm que saber quantas pessoas cabem naquele lugar e só pode entrar 20% dessas pessoas, 25% dessas pessoas. Para vocês vão ver como calculando a porcentagem assim é bem legal de se entender, tá ok? Dúvidas? No chat a gente vai conversar e fazer todos juntos. Beijos!